Oi, gente. Então, eu tive que encerrar porque eu fiquei com receio da live cair, né? Porque já estava dando 1 hora, né? E se a gente não finaliza a live, ela cai, né? E, se eu não me engano, ela não fica salva. Então, a gente, para dar uma olhada também, né, nas coisas, nos comentários que vocês deixaram ao longo da nossa conversa e para a gente fazer nossas considerações finais também. Então, desculpa, Uhum. Cris, ter te interrompido, mas é porque Não, não é. a Erika comentou aqui O embaixo, eu negócio é falei, meio nossa, brusco, né? Ele cai. aí desculpa, eu te interrompi no meio do seu raciocínio. Não, Se você não. conseguir lembrar o que você estava falando para continuar, por favor, desculpa. Tá. Bom, eu acho que a gente estava falando um pouco sobre branquitude e a necessidade. A necessidade não, eu acho que é imperativo, né? Assim, a gente só vai avançar se de fato a gente conseguir fazer essa discussão de forma ampla, né? Cada Uhum, um com seus motivos. Eu acho que sempre que a gente tenta universalizar, quando a gente está falando em psicanálise, é uma questão. E aí não se trata de universalizar, né, Thalita? Se trata de cada um fazer a discussão pelos seus próprios motivos, né? Quando você uhum, mencionou aí o psicanalista negro, né, e o psicanalista não negro, assim, eu acho que é fundamental porque a gente está falando é, de uma série é, de lugares e de fatores, né? Somos nós, analistas negros, com o nosso corpo, muitas vezes demandados, né? Por sermos negras, né? Então, eu tenho grande número de pacientes que me procuraram por conta da minha cor, né? E que lá no consultório, né? Nesse coletivo entre né? O analista e analisante, né? O analisante, né? Enfim, e suas elaborações, assim, é que a gente vai fazendo essa construção do que essa identificação inicial tem sentido, o que vai perdendo sentido a partir disso, mas o meu encontro com os analisantes brancos também tem questões, né? Assim, também apresentam questões. Então, eu acho que é um recuo que não dá para ninguém é, é, recusar, né, assim, a fazer essa discussão. Sobre a narrativa e a autoria, então, enfim, assim, eu acho que é isso, assim, não se trata de disputar, se trata de, é uma narrativa, ela existe e ela tem que ter seu lugar próprio, né, seu lugar autoral nesse sentido, né, e uhum, aí eu tenho me recusado a responder alguns questionamentos é, muito comparativo, sabe? Assim, é isso, né? Você está falando a partir desse lugar, mas se a gente for pensar na psicanálise, né, por exemplo, com essa ligação, que às vezes é a associação mais próxima com o nazismo, com o holocausto, não é do nazismo nem do holocausto que eu tô falando, né? Eu respeito, né, uma leitura da qual eu também me sirvo, porque eu acho que tem muito ali que a gente de fato pode aproximar, mas a gente está falando de uma construção social, portanto, subjetiva, completamente diferente. Então, não é disso que eu estou falando. Então, acho que a gente não tem que, enfim, é, perder o nosso foco para responder questões que não são as que a gente está propondo, sabe? Assim, que não são as nossas, assim. Isso não é deixar de ter rigor teórico, sabe? Assim, eu acho que é só a possibilidade que a gente tem de ter muita gente falando a partir do mesmo, né, de pontos distintos, assim. uhum, sim. Pois é. É, é isso, né, Cris? Assim, a questão de um reconhecimento de histórias, de trajetórias, de lutos, né? Sim, Inclusive lutos que não puderam ser feitos, que não estão podendo ser feitos ainda na atualidade, né? sim. E lutos de mortes e também um luto de perdas simbólicas, né? Do apagamento, epistemicídio, né? Que é a a tentativa de eliminar as produções
simbólicas, culturais, de um povo, né? E quando a gente está falando de epistemicídio, estou me referindo especialmente à questão da população negra, né? E, e o quanto que é necessário o reconhecimento dessas existências, dessas especificidades, né? E dessas narrativas que têm sido construídas, sim, né? Uhum. E que precisam, que não são inexistentes, elas são invisibilizadas, elas são esquecidas, mas não inexistentes, né? Então, da necessidade de um reconhecimento dessa autoria, né? Das nossas autorias, né? É, e é isso, né? Assim, eu acho que não é à toa que nós escolhemos, né, a psicanálise. É, é uma teoria, é uma prática que explicita, né, o quanto que o que nós somos, o que nós fazemos é mobilizado por algo muito desconhecido, muito pulsional, né? Assim, e que todas as relações são mobilizadas por esse pulsional, né? Elas não podem ser meramente racionalizadas. Então, o quanto que é importante a gente pensar o racismo também a partir dessa contribuição da psicanálise. Tem uma questão pulsional que mobiliza esse ódio, essa violência, esse processo de apagamento, de invisibilização, né? E a gente precisa entender isso tanto a nível individual quanto coletivo, né? Então, tem um processo de uma construção coletiva que diz da construção, inclusive, das individualidades, das subjetividades de cada um, né? São coisas que estão em relação, são interrelacionadas, né? Então, a prática de todas as analistas, de todos os psicanalistas, de todas as psicanalistas, ela diz respeito de um contexto, né? De um contexto social, de um contexto político, de um contexto cultural. E o nosso contexto, ele sempre é atravessado, forjado, estruturado a partir do racismo, né? Então, muitas pessoas, inclusive, pediram leituras, né? Perguntaram, né? O que que a gente pode Uhum. fazer? O que vocês acham que pode, que seria importante todas as psicólogas, as psicanalistas, os psicanalistas fazerem para terem uma prática antirracista, né? Primeiro se entender enquanto um sujeito racializado, né? Você, pessoa não negra, você, pessoa branca, você, pessoa asiática, todos nós somos racializados, né? E aí, entender qual que é o seu lugar também nesse sistema racializado que é racista, né? Acho importante quando a gente está falando de uma prática, né, de analista, de também buscar referências, né? Estudar, entender, né? Como que a configuração social ela afeta, ela constitui também as subjetividades, os nossos psiquismos, né? Então, nós falamos de várias referências, várias autoras e autores importantes para essa temática. É, Vocês podem procurar também nos procurar, né? Assim, procurar nossas produções, ler o que que a gente já escreveu, quem que a gente já referenciou, sabe? Assim, sobre essas temáticas. E é isso, se entender como parte dessas relações, que são relações dinâmicas e que envolvem a todas e todos, né? Isso tem impactos individuais, de cada sujeito, de cada pessoa, cada trajetória. Cada um vai ter uma história de vida, né? Cada um vai simbolizar isso, vai traduzir isso, vai elaborar de uma forma, é, mas há questões que são que são compartilhadas, né? Que dizem de um contexto, de uma história, né? Então é importante também se atentar a essa dinâmica, né? Que é coletiva e também é individual, também é pessoal, né? Também é de cada sujeito, né? Eu Cris, eu queria acho que a gente. só para fechar, Thalita, assim, né, a minha fala, assim,
nessa prática antirracista, né, nesse compromisso, nessa implicação, né, assim, dos analistas e das analistas nessa questão, assim. No Desembola na Ideia, a gente pôde conversar bastante sobre isso, né, o que essa branquitude, isso como um fenômeno que atravessa o corpo, né, dos sujeitos, assim, dos sujeitos brancos nesse sentido, no que isso impacta numa escuta que pode ser uma escuta branca, né? Assim, então, quando uma pessoa negra me procura, me dizendo que me procurou por eu ser uma analista negra e daí eu poder escutar ela de um outro jeito, assim, que jeito é esse, sabe? Eu acho que a nossa prática ela é da escuta, né? Assim, e aí descolonizar pensamento, conhecimento, escuta, né? Assim, também eu acho que esse processo Uhum, decolonial, né? Assim, esse processo de descolonização, ele tem que passar pelas nossas diversas vivências, assim, né? Pelas mais uhum, diversas lugares nesse sentido. E aí é fundamental esse ponto de que jeito é esse que eu estou escutando, né? Quando esse sofrimento, seja a partir de uma pessoa negra que sofreu uma questão, ou seja, a partir da descrição de uma cena de um sujeito branco, que alguma coisa ali aparece desse outro que é diminuído nesse lugar que passa pela raça. Você escutou, né? Assim, você escutou uhum, como analista. Então, eu acho que a gente. E essas leituras são fundamentais para a gente fazer essa construção, né? Assim, e é isso, não faltam teorias, né? A gente se uhum, compromete de que muitas outras virão, né? Assim, mas não faltam teorias. uhum. Sim, sim. É, é isso, né? Então, eu acho que é importante isso que você traz, né, Cris, do quanto que a gente precisa se questionar o que significa, né, essa, esse lugar de uma escuta racializada, o que a gente quer dizer com isso, né, de uma escuta racializada, e que essa escuta racializada ela seja feita por todas as pessoas, por todas as analistas, por todos os analistas, sejam elas negras, brancas, né? E para todos os sujeitos, né? Sim, Porque as questões do racismo elas vão muito além das violências e dos silenciamentos, né? Então elas têm uma dinâmica também de trazer oportunidades, por exemplo, para determinados grupos sociais, para determinadas famílias, para determinados sujeitos, né? E, e que eu espero, né, que essa seja a primeira de muitas, né, muitos espaços assim que a gente possa discutir. Espero muito, né, que outras iniciativas de outros espaços da psicanálise se disponham a fazer essa discussão. Acho importante também a questão da representatividade, né, Cris? Assim, de que é um tema que pode e deve ser debatido por todas e todos. Mas o quanto que é importante também visibilizar trajetórias de pessoas que historicamente têm sido invisibilizadas. Então, no caso, estou falando assim da importância de chamar, de convocar psicanalistas negras e negros para fazer esse debate, né? Não é que só a gente possa fazer esse debate, só a gente que tem que fazer. Mais uma vez, lembrando da questão da branquitude, todo mundo tem que fazer. Mas o quanto que é importante a gente trazer também a dimensão das nossas experiências e também da questão da ocupação desses espaços, desses lugares, né? Então, que a gente possa conhecer um pouco mais da sua dissertação, né, do que você está fazendo, que eu possa trazer um pouco mais da minha tese de doutorado, do conceito que eu estou elaborando, né, o conceito de mensagens enigmáticas de designação de raça, que é pensar que a raça ela é ela opera designando todas e todos desde a nossa mais tenra infância, desde que a gente nasce, né, assim. Então que haja mais espaço para a gente continuar esse debate. Isso aqui foi um pontapé inicial para muitas e muitos. Não foi um pontapé, não para a gente, né, Cris? Que a gente já se conhece de outros rolês, assim, sim. de outros carnavais, de outros espaços, assim. É,
e que esses diálogos continuem para além desse momento que o debate racista, que o enfrentamento ao racismo tem sido explicitado, denunciado no mundo inteiro com o movimento Vidas Negras Importam, né? Sim, É, que não se resuma a isso, que não se resuma a uma hashtag, a uma publicação, né? Porque a nossa vida, ela. E que não se resuma também ao mês de novembro, né? Muito importante isso também. Então, que outros espaços se abram, outras oportunidades aconteçam para a gente continuar falando o muito que a gente já tem feito. E quando eu falo a gente, eu não estou falando só da crise e de mim, eu estou falando de todas as que vieram antes da gente que sim. propiciaram que a gente estivesse aqui, né? Então, eu tô falando das nossas famílias, eu tô falando de intelectuais negras e negros, eu tô falando de pessoas que foram escravizadas, eu tô falando de uma história, né? De uma ancestralidade. Nunca foi só a Cris e eu, nunca foi a nossa trajetória apenas. Tem uma história muito longa. Então, Cris, agradeço muitíssimo, né? Você ter aceitado esse convite para essa conversa. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei, tanto quanto todo mundo está falando que gostou. E é isso, né? Que a gente continue esse diálogo, né? Porque é muita coisa para conversar, né? Não, Sim, 50 minutos, sim. uma hora não dá tempo, Não dá, não dá não dá, não dá. E é isso, tempo. né? Que a gente não... Eu acho que isso já está dado, né, Thalita? A gente não se permite ser reduzida mais a um mês, ao 20 de novembro, né? Assim, eu acho que isso já... Uhum, A gente já decidiu isso, assim, né? E aí somos muitas mesmo, né? Cada uma por seu motivo, mas somos muitas. E uhum. que bom que a gente está continuando e dando mais voz, assim, né, a essa conversa, que seja a primeira de muitas. Assim, obrigada demais pelo convite. E que a gente continue conversando. A gente já vinha conversando antes, conversamos agora e com certeza vamos conversar muito aí ainda. Tá certo. Então, um abraço, Cris. Oh, Foi muito bom mesmo. Obrigada a todas e todos, né, que participaram, que estiveram conosco na primeira parte e agora na segunda parte. E é isso. A conversa continua e bora lá, né? Então, um abraço e uma boa sexta-feira para todo mundo, tá bom? Tchau, 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 Cris. Beijo. tchau.